Fala pessoal, esse é o exercício número 1 da lista 3 do professor Jean-Pierre, tá? Vamos aí calcular as reações de apoio e fazer o diagrama de esforços internos solicitantes. Vamos aí ao exercício. Então, aqui temos a barra, tá? Que está biapoiada, aqui temos um pino em A e temos um rolete em B. Um carregamento retangular, uma força concentrada e um momento concentrado aqui no ponto C. Bom, então, para seguir o procedimento aí que o professor Jean-Pierre utiliza, o primeiro item a se fazer é o diagrama de corpo livre. Tá? Então, para representar o diagrama de corpo livre, vamos desenhar a barra. Tá? Vamos marcar os pontos, que é o ponto A, aqui o ponto C e aqui o ponto B. Primeiramente, vamos colocar aí as forças que já estão atuando na barra, que a gente já está vendo. Então, aqui em C, a gente tem uma força concentrada de 10 kN, tem um momento aplicado de 4 kN vezes metro. Aqui, entre A e C, existe um carregamento retangular. Vamos trocar por uma força concentrada, e a força concentrada ela vai ficar localizada exatamente na metade do carregamento, ou seja, tem 2 metros, essa força concentrada fica exatamente na metade. A intensidade da força concentrada é a área do retângulo. O retângulo tem base de 2 metros e altura de 3 kN metro. Então vai ser 3 vezes 2, ou seja, uma força de 6 kN. Além disso, precisamos colocar as reações de apoio. Em A, como é um pino, vão ser duas reações. Uma na vertical, vou chamar de AY, uma na horizontal, vou chamar de AX. Lá em B, eu tenho um rolete, tá? Representado por essas bolinhas aqui. Então eu tenho uma reação que é na vertical apenas, o BY que eu vou chamar. Colocou todas as forças, no DCL precisa aparecer as medidas. Então, as medidas a cada força que aparece. Então, daqui até chegar nessa força concentrada, como dividiu no meio, tinha 2 metros, agora 1 metro. Agora, dessa força até chegar no ponto C, também 1 metro. E aqui, como não aconteceu nada, até o final são 2 metros. Esse é o diagrama de corpo livre. Tendo feito o diagrama, a gente pode calcular as reações de apoio. Então, vamos aí calcular as reações de apoio, que também é chamado, então, item 2, reações vinculares. Tá? Bom, para as reações, a gente precisa do referencial. E qual é o referencial? Y para cima positivo, X para frente positivo e momento anti-horário positivo. Esse é o referencial. Aí a gente vai começar. Condições de equilíbrio, somatórios da força em X igual a zero. Ou seja, olhando para o nosso DCL, a única força que temos na horizontal é o AX. Portanto, AX vai ser zero. Como a barra está biapoiada, temos duas forças na vertical. Não adianta fazer somatório de forças em Y, que vai ficar duas incógnitas. Então a gente faz primeiramente o somatório de momento em algum ponto. Vou escolher o ponto A. Somatório de momento em A igual a zero. Bom, quem vai causar momento em A? Lembrando que o referencial é anti-horário positivo. Segurou em A, essa força de 6 kN vai empurrar a barra no sentido horário. Então, momento negativo, menos 6, é 6, que é a força, vezes a distância. A distância é 1 metro, 6 vezes 1. Depois temos a força de 10 kN, que é a força concentrada, que está a uma distância de 2 metros. Segurou em A, ela gira a barra no sentido horário. Então, também negativo, menos 10 vezes a distância, que é 2.
temos já um momento aplicado aqui, que está girando no sentido horário. Negativo também, menos 4 kN. E temos aí o BY, que segurou em A, vai fazer a barra girar no sentido anti-horário, então vai ser positivo BY vezes a distância. A distância aí vai ser 2 mais 2, 4 metros. Tudo isso igual a zero. Então, dessa condição aí, encontramos quem é o BY. Então aqui vamos ter menos 20, menos 26, menos 30, 30 dividido por 4, 7,5 kN BY. Agora que a gente sabe BY, fazemos somatório de força em Y para achar o AY. Então, somatório das forças em Y é igual a zero. O que temos em Y? Temos AY positivo, aí temos menos 6, depois menos 10 e mais BY lá, que a gente achou de 7,5. Isso igual a zero. Bom, calculando aí então a Y, teremos que a Y, aqui menos 6, menos 10, menos 16, com mais 7,5 dá menos 8,5 desse lado. Jogou para o outro lado, mais 8,5 kN positivo. Então, as reações vinculares, ou também conhecida como reações de apoio, estão determinadas. Agora, para fazer os diagramas, a gente vai fazer aí o passo 3, que é as funções solicitantes. Bom, para fazer as funções solicitantes, vamos aplicar dois cortes, tá? Vamos aplicar um corte entre AC. Então aqui a gente vai ter essa medida, que vai ser uma medida X. Esse é o primeiro corte, corte 1. E vamos ter outro corte entre C e B. Vim aqui e vou fazer outro corte, tá? Daqui até lá também vai ser uma medida X. Bom, então, quando eu aplicar o primeiro corte, eu vou ter lá, que vai ser o trecho que eu vou chamar de 1, tá? Aqui, deixa eu numerar, é o trecho 2. Então, no trecho 1, o X, que é a medida genérica que coloquei, ele vai variar entre 0, que é aqui onde começa, tá? Até chegar no ponto C, que vale 2 metros. Então, de 0 a 2 na unidade de metro. Isso aí acontece entre o ponto A e o ponto C. Bom, fazendo uma representação aqui para facilitar a visualização, esse é o pedaço da barra que eu cortei, aqui é onde estava o ponto A, ou seja, a medida que eu cortei foi uma medida X. O que eu tenho nesse pedaço? Sobrou um pedaço com carregamento retangular, tá? Na intensidade de 3 kN por metro. Aí temos aqui em A uma força de reação de apoio de AY, que é de 8,5. Então eu represento ela aqui, 8,5 kN, tá? E não tenho mais nenhuma força naquele pedaço. Então a gente vai fazer o quê? Vamos trocar esse carregamento por uma força nova, concentrada, aqui. Quem vai ser essa força concentrada? A base do retângulo é X e a altura é 3. Então vai ser uma força de 3x. Entre essa força e o corte, precisamos da medida. Ou seja, se tudo é x, ela fica no meio. Isso daqui é x sobre 2. Bom, e além aí das forças que eu tenho, aqui eu vou colocar as forças internas. Ou seja, a força normal,
sendo positiva, saindo da barra. A força cortante, fazendo com que a barra gire no sentido horário. E o momento positivo para cima, M1. Essas são as forças internas exatamente ali no corte. E aí eu vou aplicar a condição de equilíbrio para esse pedaço da barra, ou seja, para esse trecho. Então eu vou ter lá, somatório da força em X igual a zero. Vale a mesma referência, tá? Ou seja, quem que eu tenho em X? Só tenho N1. Então eu sei que a normal, N1, vai ser zero. Aqui a gente pode fazer na ordem, então somatório de forças em Y igual a zero. O que a gente vai ter aí de força em Y? Começando lá da ponta para não esquecer nenhuma. 8,5 para cima, 8,5 positivo. Aí 3x para baixo, então menos 3x. E V1 para baixo. V1 igual a zero. Ou seja, aqui ó, tem x. Então eu vou escrever que V1 é função de x. Isolando V1, joga para lá. Esses dois permanecem como estavam. Então fica 8,5 menos 3x. Agora, para cá, para V1 como depende de x, eu aplico os dois extremos, o 0 e o 2. Então eu vou ter V1 de 0, aplicando 0 aqui, fica 8,5 kN. Aplicando V1 do outro extremo, que é 2, vamos ter aí 8,5 menos 3 vezes 2 dá 6, 8,5 menos 6, 2,5 kN. Fizemos somatório de força em Y, agora somatório de momento lá no corte, que é 1, igual a 0. Ou seja, a mesma referência, anti-horário positivo, horário negativo. Então, segurou aqui em 1, 8,5 vai girar no sentido horário, então negativo. Menos 8,5, que é a cortante, vezes a distância. A distância é x. Depois a força de 3x, que vai causar momento, segurou aqui, vai empurrar no sentido anti-horário. Então, positivo, mais 3x, a distância é x sobre 2, vezes x sobre 2. E temos o momento M1 que está girando no sentido anti-horário positivo. M1 igual a zero. Bom, então temos aí M1 depende de x e vai ser igual. Como aqui está positivo, eu jogo para o outro lado esses dois termos trocando o sinal. Então fica 8,5 de x positivo e aqui 3 dividido por 2 fica 1,5, vai negativo, 1,5, x vezes x, x quadrado. Aí calculo os extremos. M1 de 0, M1 de 0, vai zerar os dois termos, dá 0. E M1 de 2, que vai ser igual, calculando isso daqui, a gente vai chegar no valor de 11 kN vezes metro. Bom, então, as funções solicitantes para o trecho 1 foi realizada. Agora a gente precisa realizar para o trecho 2. Só que ao invés de a gente pegar todo esse trecho aqui, ó, toda essa parte, a gente vai pegar o lado de lá. Por quê? Porque do lado de lá tem menos forças e facilita aí a nossa vida. Então a gente vai fazer o trecho 2. No trecho 2, eu tenho que o x vai variar. Ele vai começar aqui, ó, no ponto C, que vale 2 metros. E vai até o final, que é 4, que é o comprimento total da barra. Isso daí em metro. Variando entre que pontos? Entre C e B. Bom, da mesma forma que a gente fez um esquema aqui, a gente vai fazer lá. Ou seja, eu peguei quem? Eu peguei esse pedaço que está o ponto B. Lá no ponto B, eu só tenho uma força que é o BY, que a gente achou de 7,5.
Então, venho aqui e coloco 7,5 kN. Quem que é essa medida aqui que eu peguei, tá? Se até chegar aqui no corte é x e toda a barra é 4, essa medida aqui é a diferença do total menos o x, ou seja, essa medida é 4, que é o total da barra, menos x, tá? Essa é a medida que eu tenho. É a única força que aparece. Agora eu vou lá e coloco as forças internas. Então, a normal positiva é saindo da barra, N2. A cortante positiva faz a barra girar no sentido horário. Então, a cortante V2 tem que estar para cima. E o momento positivo é para cima, M2. Tendo feito isso, vou fazer lá a mesma condição que para o trecho 1, ou seja, o equilíbrio. Então eu vou ter somatório de força em x igual a zero. Ou seja, vou ter aí menos N2 igual a zero. Portanto, N2 é zero. Aí vou ter somatório de força em y igual a zero. Então eu vou ter, o que eu tenho em y? V2 positivo e tenho 7,5 positivo também. Isso igual a zero. Ou seja, eu vou ter aí que V2 é menos 7,5 kN. E é constante, não depende de x. E somatório de momento em 2 igual a zero. Ou seja, quem vai causar momento em 2? Eu tenho o próprio M2 que está girando sentido horário. Então é menos M2. E tem um momento causado pela força de 7,5, que vai ser positivo. Mais 7,5 vezes a distância, que é 4 menos x. 4 menos x. Isso igual a zero. Então o M2 depende de x. M2 de x vai ser, joga o M2 para lá, distribui aqui, 7,5 vezes 4, 30, 7,5 vezes menos x, menos 7,5x. Aplica os extremos. M2 aí de 2, que é o começo aqui, vai dar aí 30, 7,5 vezes 2 dá 15, 30 menos 15, 15 kN metro. E M2 de 4 vai ficar 7,5 vezes 4, 30. 30 menos 30, 0. Então essas são as funções solicitantes, tá? Agora a gente faz os diagramas, tá? A normal não tem normal, né? Se você analisar, ó, não tem força normal, não tem normal, é zero, normal é zero nos dois trechos. Então não é necessário fazer. A gente vai fazer então o gráfico da cortante. Então vou fazer aqui o gráfico da cortante. Tá? Como que ele faz aqui? Ele faz lá cortante, que está na unidade quilonewton. E aqui? Aqui é o eixo X. Qual é a medida da barra? 4 metros. Então a gente vai lá. 2, 4. E aqui os pontos, né? Aqui seria o ponto A. Aqui eu vou ter 2 metros e aqui o 4 metros. E ele faz em escala, tá? Vou utilizar a régua aqui para poder marcar aí os pontos corretamente, porque gosto que façam escala certinho aí o gráfico. Então, a cortante, primeiro no trecho que vai de A até o ponto, até 2 lá, que é o ponto C. A gente encontrou o quê? V1 de 0, 8,5. 8,5 positivo. Então, eu vou vir aqui e vou marcar, pegar lá a régua, tá? Ver a proporção que você quer fazer. Aqui vale 8,5. Lá em V2, V1, 2 vale 2,5. Então eu venho aqui e marco 2,5. Ou seja, eu tenho e marco aqui no eixo, que é onde ele gosta que marque. 2,5.
Bom, a equação que eu tenho, ó, é x elevado à primeira, ou seja, isso aqui é uma reta. Então, eu vou ligar esses dois pontos com uma reta. Vem aqui e liga esses dois pontos. Muito bom. Agora, vamos para o trecho 2. O que a gente tem no trecho 2? V2 é menos 7,5. Então, é constante. Então, daqui do 2,5 vai lá para baixo para 7,5. Então, eu vou vir aqui, a partir daqui, vou marcar o 7,5. Vem aqui no eixo, tá? E marca lá embaixo. Esse valor é menos 7,5. Então, daqui até chegar lá embaixo é o 7,5. Interessante vocês perceberam. Aqui é 2,5, aqui é 7,5. 2,5 com 7,5 dá 10, que é exatamente a força concentrada que eu tenho naquele ponto. Então, o gráfico praticamente é o gabarito para saber se essas contas saíram corretas. E daqui, ó, vai até o final constante. Tá? Pega aqui e aí a gente pode fechar aí o gráfico colocando que aqui é negativo e aqui é a parte positiva. Lembrando que esse x ele está em metro, tá? Esse é o gráfico da cortante. E o gráfico do momento, fazendo aí também, faz o eixo, faz a barra. Analisando os valores, ó, momento eu tenho 0,11 e 0,15, são os valores que eu tenho, só valores positivos. O momento, a maioria dos professores desenham para baixo positivo, tá? Ele desenha para cima positivo, ou seja, normal o gráfico aí da função. Então eu vou desenhar na maneira que ele desenha, tá? Então aqui é o gráfico do momento, vou colocar mais para cá, o momento, que é em quilonewton metro, tá? Aí eu vou ter, põe as medidas lá, aqui é 2 e aqui é 4. Aqui é o eixo x e esse x está em metro. Aí eu vou ter momento 1 de 0, ou seja, ponto 0 está aqui, é 0. Momento 1 no ponto 2, 11. Então eu vou vir aqui e vou marcar 11, tá? E não vou pôr ali o valor, vou vir aqui e vou pôr aqui, ó, tá? Aqui é 11. Bom, daqui até aqui, como que eu vou ligar esses pontos? Se eu vier aqui, ó, tá ao quadrado, ou seja, isso aqui representa uma parábola, certo? Como sinal negativo com cavidade para baixo. Então eu vou ligar esses dois pontos com uma parábola, tá? Tá aí o 11. Depois, para o outro trecho, o que a gente tem? A gente tem 0 para o 4. Onde está o 4? Está aqui. 0. E temos 15 para o 2. O 2 está aqui. Ou seja, eu vou vir aqui e vou marcar 15. Pega aqui, marco 15. 15. O que eu tenho aqui, ó? Aqui é x a primeira, ou seja, isso aqui representa uma reta. Com o sinal negativo, uma reta decrescente, ó. Liga os dois pontos. Pega daqui até aqui. Ligou os pontos. E esses dois trechinhos aqui, a gente junta, tá? No gráfico do momento ele não põe os sinais. Bom, o que eu tenho aqui, ó? Entre 15 e 11, a diferença dá o quê? 15 menos 11, 4. Ou seja, ó, exatamente o momento concentrado que eu tenho lá no ponto C, que é o salto para passar de um ponto, de uma parte da barra para outra, tá? Esse é o gráfico da cortante, esse é o gráfico do momento fletor. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se puder, compartilhe com a maior parte dos seus amigos e não se esqueça de se inscrever.
Eu aguardo você em um próximo exercício. Obrigado.